Como Freud ele elaborou o conceito de psique, né? A topografia, o conceito, por exemplo, do id, do ego e do superego. Interessante que Freud ele apenas sintetizou os conhecimentos que o precederam, né? Dando apenas uma nova perspectiva sobre a natureza da mente. Então, ele resumiu muito de alguns aspectos, né? Retirou, por exemplo, a teoria do self, porque a teoria do self não começou com Jung, né? A teoria do self começou muito antes, né? De Freud e Jung, que começou com Schelling, né? Em outro vídeo eu vou falar como é que Schelling também estrutura a natureza da mente. Então, Freud ele pega alguns elementos de várias correntes, né, da psiquiatria, que antigamente não era conhecido como psiquiatria, mas sim conhecido como filosofia natural, né? Esse ramo, por exemplo, de filosofia natural é o ramo que vai gerar as especificidades do campo científico, qual como psicologia, psiquiatria, sociologia, né, antropologia, dentre outros conhecimentos. Mas antigamente se falava sobre filosofia natural. E Freud, por exemplo, ele vai elaborar, por exemplo, o conceito do id, do ego e do superego sobre a função, né, sobre os estudos de alguns teóricos do pensamento. Ele vai pegar a teoria de Fichte, né, ele vai pegar um pouco de Schelling, ele vai pegar Johann Friedrich Herbach, Schopenhauer e Nietzsche, né? Mas Freud ele lia muita pouca coisa acerca de Nietzsche. Se estruturarmos, né, o seu modo de pensar no seu livro A Biografia de Peter Gay, né, não mostra como ele leu, né, vamos dizer assim, o pensamento de Nietzsche, mas, né, ele leu, mas sim muito pouco. Tem um livro até de Oswaldo Giacoia, que fala sobre a teoria do ressentimento, e que Freud ele leu poucos livros, né, acerca sobre o pensamento de Nietzsche. Mas há muitas similaridades, né, nisso, né, para ele poder estruturar, por exemplo, alguns conceitos. Vamos até verificar por tópicos, né? Por exemplo, a teoria do supereu, né, que a teoria, me perdoe, do superego, né? Freud ele vai elaborar a teoria do superego baseada nas obras de Nietzsche, né? E uma das poucas obras de Nietzsche, porque Nietzsche ele fala bem assim que o ressentimento ele começa quando o homem ele começa a ser domesticado pela civilização, né? Então um homem, para poder viver em sociedade, ele tem que abrir mãos dos seus instintos, né? Então ele abre mão, né, do seu desejo individual a favor de um bem comum. Então aí começa o conceito até mesmo, né, do superego, que é um valor social que o homem começa a agregar, né, o tornando uma espécie de um ser totalmente fraco, fraco no sentido totalmente civilizado, né? Um homem civilizado é um homem sem opiniões próprias, né? O que ele fala sempre está de acordo ao meio em que ele está inserido para não machucar, né, esse meio do qual ele está inserido. Interessante que há vários tipos de superego, né? Aliás, que em alemão se chama supraego, né? E, por exemplo, a teoria do eu, do ego, né? Ele se baseia, por exemplo, na teoria de Fichte, né? Fichte foi um dos contemporâneos de Hegel e Schelling, que ele fala o seguinte, né? Que o homem, por exemplo, quando ele começa a abstrair certo tipo de pensamento, ele deveria abstrair sobre a sua abstração, né? Havendo uma espécie de um desvinculamento de si
para verificar que o homem ele sempre pensa de acordo com aquilo que ele sente, ele sempre pensa de acordo com o costume que lhe é imposto. Então já há uma primeira fragmentação, né, do ego, né? O ego ele estará dividido, por exemplo, entre o id e o superego, né? Muito interessante as obras de Fichte, né? Quando ele começa a elaborar o conceito do eu, mas o conceito do eu ele não pega uma forma tão sólida quando Freud, né, vai começar a estudar, né, sobre o mal-estar da cultura e da civilização, né? E também quando ele vai estudar sobre o totem e tabu, né? Que é a neurose que o ser humano tem, que o ser totalmente social, né? Que é o homem civilizado, né? Ele é totalmente neurótico acerca dos valores que ele tem que seguir, né? Implantados nele pela sociedade e pelos sentimentos que ele sente pessoais, do qual que ele tem que abrir mão, que é a sua natureza totalmente instintiva. Então, a partir desses dois livros, ele começa a elaborar que o ego ele tem uma natureza muito mais neurótica, né? Porque o homem, quanto mais civilizado, ele se torna mais neurótico, porque ele abre mão daquilo que ele sente para acatar aquilo que ele acredita, né? Então, porque o ser humano ele sempre acredita sobre algo que lhe é imposto. O ser humano ele acredita na cultura, ele acredita algo que lhe é dado e que é herdado de geração em geração. Por isso, né, que nos apegamos tanto a costumes, a tradições e a leis, né, tanto cívicas quanto leis religiosas. E acerca da teoria do id, né? Freud ele começa a elaborar, por exemplo, acerca do inconsciente baseado nas obras de Johann Friedrich Feuerbach. Feuerbach ele diz que o ser humano ele escolhe constantemente isso, né? O ser humano tem uma trajetória desde a sua infância até a sua velhice, o hábito de escolher, mas toda vez que ele escolhe, né, ele escolhe sobre dois desejos, né? Então o ser humano ele tem que abrir a mão de um desejo para que outro, né, por exemplo, possa preponderar. Mas isso você vê que nas obras de Freud já está meio vinculado, né? Que você não consegue destrinchar, né? É como se fosse uma espécie triangular, né? Que está o id, o ego e o superego, e a sua consciência ela está dividida entre essas linhas, né? Tanto horizontais e verticais, né? Que vão trocando de lugares constantemente, do qual que o homem vai atribuir um caráter totalmente neurótico. Mas a teoria de Feuerbach elabora o seguinte: o homem, quando ele escolhe, né, determinadas escolhas, a escolha de segundo plano, né, seja ambas instintivas, porque o ser humano, na teoria de Freud, ele é totalmente instintivo, uma vai para o estado de latência, e a outra que vai para o estado de latência é algo que você tem que guardar, né, ou a sua forma mais básica de ser humano, a sua forma instintiva, né. Isso eu falo entre as escolhas mais elementares da vida, né? Aquilo que você come ou não come, a pessoa que você decide discutir ou não discutir, né? Algo que você deseja lutar ou não lutar. Isso se baseia no aspecto mais básico da existência. Então, toda vez que o homem escolhe, algumas informações vai para o estado de latência, do qual que ele vai chamar de id, em que no alemão, né, é chamado de isso, né, isso, em que nós aqui do Ocidente elabora como id. Então, o ser humano ele vai abrir algumas opções em detrimento a outras, e alguns sentimentos vão ser guardados. Isso é chamado de estado de recalque, né? Só que esse estado de recalque, muitas vezes, ele floresce, na verdade, a contragosto do superego, né? Então é aquela coisa, né? Tem uma lei social que você tem que seguir ao seu estado instintivo que aflora, e que o superego tenta aflorar, né? Empurrar para baixo esse estado instintivo.
Então você sempre fica naquela luta, né? Daquilo que você deseja fazer, que é o seu estado natural, e aquilo que você tem que fazer, que é o seu estado social. Então o ego ele fica no meio, então ele sempre fica dividido. Isso é chamado, por exemplo, de aloplastia, né? Porque assim o ego ele tem que achar o meio termo daquilo que ele tem que fazer e aquilo que ele deixa fazer, para ele que ele tenha um estado, vamos dizer assim, não saudável de consciência, mas um estado mais meio arrumado, sabe? Para que o ego não possa nem tanto fazer aquilo que seu instinto o deseja e nem tanto aquilo que a sociedade o impõe. Então, das duas maneiras, o homem ele é totalmente destroçado se for ser guiado por cada um deles. Então, a teoria de Johann Friedrich Herbach ele estabelece que o homem ele tem um estado de latência. Então, cada vez que você escolhe um determinado desejo, o outro ele vira um estado de recalque, né? Então, você tem que guardar esse desejo. Mas, se você tanto guarda esse mesmo desejo, né, por questões de tempos em tempos em tempos, né, ele aflora. Então, isso vai aflorando, por exemplo, em estados de complexos, né? A pessoa ela entra em um estado que a psiquiatria fala de constelação, né? Sabe? Então, por exemplo, tem a teoria dos complexos. Tem o complexo de Narciso, tem o complexo de Madonna prostituta, tem o complexo de inferioridade, né? E tem o complexo de Cassandra. Então, na teoria, por exemplo, de Jung, há 11 tipos, né? Até mesmo de complexos, né? Desde aquela época, né? Quando foi elaborado a teoria dos complexos. Mas há vários tipos de complexos. Então, o ser humano ele tem essa teoria, né? Essa sua natureza totalmente complexada, sempre partindo dos sentimentos que ele represou acerca de infância. Mas isso ele vai saindo do estado de inconsciência para o estado de consciência, né? Interessante que o ser humano, os seus estados são totalmente repetitivos, tanto a nível consciente quanto a nível inconsciente, né? Os estados conscientes que você repete é algo que se afirma, a afirmação do seu ego, aquilo que você faz constantemente. Mas aqueles sentimentos que você sempre volta, né, que você sempre tem crise, é um estado do inconsciente que não foi totalmente resolvido, né? Então, na teoria de Freud, né, o ser humano ele não é um ser resolvido, é um ser totalmente rearranjado, né? Para que ele possa tanto viver bem consigo e para também conviver com o meio. Então, a teoria de Freud, né, acerca dessa topologia, é baseada na obra desses seguintes autores, né? Então, muitas vezes, por exemplo, Freud até mesmo fala que o ser humano, muitas vezes, precisa de uma fantasia para fugir do mundo real, porque para Freud a vida real realmente ela esmaga o ser humano. Se você for fazer tudo aquilo que a sociedade impõe, você é totalmente esmagado por ela. E também se você fazer tudo aquilo que que os seus desejos, seus instintos lhe dizem para você fazer, você também é rasgado da seguinte maneira. Então a psicanálise ela nasce, né, na vertente de Freud, não como o homem pode ser curado, mas sim como a psicanálise ela nasce para que o homem possa descobrir quem ele é e para poder conviver, né, consigo mesmo, né, no seu parco estado de vida.